Bom, quero ouvir Augusto Nunes e Silvio Navarro também sobre esse assunto, mas vou acrescentar mais uma informação aqui para a gente discutir. Hoje, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, debochou da proposta de emenda à Constituição que limita, em 8 anos, o mandato de juízes do STF. Por meio das redes sociais, o ministro disse, abre aspas, agora ressuscitaram a ideia de mandatos para o Supremo. Pelo que se fala, a proposta se fará acompanhar do loteamento das vagas em proveito de certos órgãos. É comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada. Sonham com as cortes constitucionais da Europa, contexto parlamentarista. Entretanto, o mais provável é que acordem com mais uma agência reguladora desvirtuada. Talvez seja esse o objetivo, fecha aspas. Em seguida, de maneira indireta, o ministro citou o 8 de janeiro, abre aspas. A pergunta essencial toda a vida continua a não ser formulada. Após vivenciarmos uma tentativa de golpe de Estado, por que os pensamentos supostamente reformistas se dirigem apenas ao Supremo? Fecha aspas. Por que será, hein, Silvio Navarro? Muito boa noite, quero te ouvir também. Pois bem, né, Paula? Agora, essa resposta do Gilmar Mendes é a soberba, né? É o desdém com o poder legislativo. É como se ele dissesse, como eles ousam desafiar o meu reinado aqui no Supremo Tribunal Federal, eu, o decano da corte. Boa noite para você, craque Ana Paula, Fernão, meu irmão Augusto, boa noite para quem nos acompanha. Olha, eu concordo com tudo que disse a Ana, com tudo que disse o Fernão, mas eu vejo com bons olhos um sopro vital dentro do Senado em buscar caminhos para dizer ao Supremo Tribunal Federal o seguinte: vocês cruzam a linha o tempo inteiro, vocês vêm aqui neste Congresso legislar, então nós vamos dizer o seguinte, nós aqui fazemos leis. Somos nós que formulamos leis. Fomos nós, em 2015, que aprovamos uma proposta de emenda constitucional batizada de PEC da Bengala, que estendia em mais 5 anos, eram até os 70 anos, mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal, para 75 anos. E agora eles estão se aposentando com esta idade, vide a senhora Rosa Weber na semana passada. Então, eu vejo com bons olhos o Senado imprimir esse tipo de reação. É evidente que já tem a ferramenta constitucional, já é a casa reguladora para colocar um freio no ativismo político e ativismo judicial também do Supremo Tribunal Federal. Não à toa, 53 pedidos de impeachment apresentados contra ministros do Supremo. Alexandre de Moraes é o recordista, seguido do atual presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Estão lá em tramitação. Basta que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tire da gaveta, principalmente o último que foi apresentado contra o ministro Luiz Roberto Barroso, abre aspas, nós derrotamos o bolsonarismo, fecha aspas, naquele evento da UNE, uma atividade político-partidária absolutamente passível de ser inserida no que diz a lei do impeachment 1079/1950. Dito isso, queria acrescentar que por que um ministro do Supremo Tribunal Federal fica tanto tempo na corte se eles mesmos admitem que vão mudar de voto depois? O senhor Gilmar Mendes, que está ofendido com essa iniciativa do parlamento, mudou completamente a sua opinião. Ele foi o ministro que usou a expressão cleptocracia para os anos de PT no poder para se referir a Lava Jato. E agora, recentemente mudou. Diz que em Curitiba havia o germe do fascismo. Ele vai ficar na corte até 2030, já está lá há 21 anos. É o atual decano porque foi colocado lá pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em junho de 2002, antes de encerrar o mandato. O Gilmar Mendes sairá da corte por aposentadoria no atual formato depois do Luiz Fux e depois da Carmen Lúcia. Isso sem falar no Cristiano Zanin, já lembrado por você, que ficará até 2050. É muito tempo para quem gosta de mudar de ideia com muita frequência.
Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo, quero te ouvir também. E quero incluir aqui que não foi só Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, que se manifestou contra essa proposta de estabelecer um mandato fixo para ministros do STF. O ministro Alexandre de Moraes, ainda em março desse ano, concedeu uma entrevista para o jornal o Globo e ele disse o seguinte, abre aspas, vitaliciedade é a garantia que prevê uma maior independência e autonomia dos ministros, Augusto. E aí vou pedir para a produção exibir novamente o tweet a manifestação aí do ministro Gilmar Mendes, para você tentar traduzir aqui para a gente o que ele quis dizer. É comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada. Sonham com as cortes constitucionais da Europa, entretanto, o mais provável é que acordem com mais uma agência reguladora desvirtuada. Foi a manifestação, então, do ministro Gilmar Mendes na rede social em relação a essa proposta de fixar mandatos. É comovente ver o esforço retórico do Gilmar Mendes para garantir um empregão, né, que deveria ter terminado há muito tempo ou não deveria ter começado. É isso aí, eles estão defendendo os privilégios e o emprego vitalício. Olha que maravilha. E ninguém os julga. Então, dito isso, boa noite, Paula, nossa chefe, Ana, minha parceira querida, grande Fernão, Silvio, meu irmão, boa noite a vocês que nos acompanham. O negócio é o seguinte, é evidente que o presidente do Senado não diria nada, como não tem dito, se ele não estivesse aí traduzindo o incômodo, o desconforto, para dizer o mínimo, de alguns senadores. Já é alguma coisa. As pessoas, os senadores, os parlamentares, o Congresso estão descobrindo que, como diz aí, é só pegar a semântica aí, né? A linguística explica, a origem das palavras, o legislativo legisla, o judiciário julga. Eles estão percebendo que vem aí uma eleição, eles têm que eleger prefeitos para que eles consigam depois ter votos para continuar no parlamento. O povo não está contente com isso e era inevitável que o Supremo, ao se transformar num partido político, virasse personagem de eleição. Está aí já na eleição municipal. Vai estar nos palanques e vai estar, sobretudo, no voto. Então, o que nós estamos vendo agora é a recuperação do instinto de sobrevivência do político, de sobrevivência eleitoral, que, para o meu espanto, parecia desaparecido. Ele é fortíssimo, esse instinto. O político ele faz tudo, desde que isso não prejudique eleitoralmente. E eles estavam indo para o cadafalso aí por conta própria e correndo. Tomara que isso prospere. E é bom guardar esse vídeo. É bom guardar esse vídeo porque ele costuma mudar de ideia, ele não é um homem tão corajoso e vamos mostrar. Porque o caminho é o que já apontaram aqui os meus companheiros. Comecemos pelas leis que já existem. Tem que ter notável, saber jurídico. Ali ninguém tem. Para ser ministro do Supremo, não tem. Tem uns que não têm saber jurídico aí para fazer a prova do Enem. Esses casos a gente conhece também. E não tem ilibado a reputação. Começa por aí. E a sabatina precisa deixar de ser um chá de 100 horas. Vamos fazer a coisa séria e ver se o sujeito tem cacife para ser ministro do Supremo. E juízes eles se consideram. Depois, a gente deve aproveitar ideias que eles já deram. Segundo Alexandre de Moraes, na sua tese de doutorado, não pode ser ministro do Supremo alguém que tenha feito algum favor ao presidente da República e, em troca disso, ganha indicação. Ele, por exemplo, não seria ministro, porque ele foi nomeado pelo Temer por ter agido, e agiu corretamente, com discrição no episódio do hackeamento do celular da ex-primeira-dama Marcela Temer.
Ele ganhou o ministério e depois ganhou uma vaga no Supremo. Vamos aproveitar as ideias deles. Eles achavam antes que o ideal era terminar os 70 anos. Tá bom, vamos começar com isso e com mandato, sim. Precisa, no máximo 10 anos. No máximo 10 anos. E aí cai fora. Cai fora. Vai saber na rua se fez bonito ou não. Agora, eu iria mais além também, né? Eu acho que devia ser aprovado em concurso para ingresso da magistratura. Por quê? Se o Supremo julga, parece tribunal do júri, ultimamente, tem que ter experiência em julgar. Então, isso, na atual composição dos Supremos, não adiantaria. Temos um juiz lá que ficou igual aos outros. O Luiz Fux esqueceu tudo que aprendeu na primeira instância. Mas ele sabe o que é julgar corretamente. Não faz isso. Mas sabe o que até agrava o comportamento dele, piora. Ele já presidiu júris da primeira instância, participou de julgamentos da segunda e depois esqueceu tudo. O que ele faz agora é aprovar as violências cometidas contra a lei, contra a Constituição, sobretudo, pelo Supremo Tribunal Federal. Precisa voltar a ser um tribunal que clareia zonas de sombra da Constituição. E ponto. E ponto. E tem de ter, tem que ser vigiado de verdade. Não pode abusar do poder como faz agora, de meia em meia hora, como veremos ao longo do programa. Então, ótimo, é um bom começo. Fixar o mandato não basta. Tem que fazer essas reformas todas. Mas podemos começar por aí. E é bom que os políticos saibam que a ditadura do Supremo, ela não se contenta só em derrotar a oposição, os fascistas, né? Todos nós aí queremos derrubar governos e tal. Vai precisar de outras vítimas, a ditadura. E as próximas vítimas são eles. Já foram alguns. Vamos ver se esse instinto de sobrevivência agora ganha um pouco mais de força, porque o povo está por aqui, com quem não é vigiado e com quem não vigia.